Abra comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. A partir do verso 1. Obrigado. Todos acharam? Está aqui, né? Deixa eu colocar aqui meu texto. Como diz a turma, meu textão. Amém? Vamos ler? Paulo e Silvano e Timóteo. 3, né? Paulo, Silvano e Timóteo escreveram esta carta à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu filho. Vamos começar? Vou recomeçar. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, no nome de Jesus, é que nos reunimos sempre aqui para te adorar e te louvar. Agora, Senhor, nesse momento tão especial, na exposição da tua palavra, Senhor, que o teu próprio Espírito Santo fale por nós, ó Deus, venha tomar direção das nossas palavras, venha interferir, intervir, venha, Senhor, nos usar para a glória e honra do teu nome. Senhor, que todo pensamento, toda mente esteja cativo a obedecer a tua palavra, e que o Senhor revele a tua vontade, tanto aqui, Senhor, nessa igreja, quanto aqueles que nos ouvem pela internet, que recebam essa palavra no coração, em o nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém, queridos? Amém. Tessalônica não era um lugar fácil para ser cristão. O tema dessa mensagem é: quais são as características da igreja vencedora? Quais são
as características de uma igreja vencedora. A gente fica sempre se perguntando, né? Porque isso é próprio do ser humano, né? O desejo de sempre estar vencendo. Eu quero vencer, todo mundo quer vencer na vida, né? A gente sempre fala com os nossos filhos: ó, meu filho, estuda para você vencer na vida. Você tem que vencer, né? Até porque a ideia de perder é muito ruim, né? Fui derrotado, né? Eu sou um perdedor, né? Essa coisa não ajuda na nossa autoestima. E aí, isso vem também para dentro da igreja, porque nós somos mais que vencedores. Nós somos vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores porque já vencemos o maligno. Jovens, sois fortes, porque já venceste o maligno. Então nós somos vencedores, né? Maior que está conosco do que o que está no mundo. Não, então assim, a ideia de vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a carne, vencer o mundo. Quais são as características de uma igreja vencedora, né? Que aí você traz para o coletivo, né? Tem as batalhas pessoais, cada um de nós aqui tem a sua própria batalha, como o próprio apóstolo Tiago escreveu, cada um de nós é tentado pela nossa própria concupiscência, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne. Então nós temos a nossa própria concupiscência e a nossa própria batalha pessoal. Cada um de nós aqui luta com alguma coisa e a gente precisa vencer. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então essa palavra vencer, ela faz presente nas Escrituras, né? Nas grandes batalhas do povo de Israel, Davi venceu o gigante, Josafá venceu a batalha, Gideão venceu, e assim vai, né? O povo lutava e vencia, Deus, né, levantava a mão de Moisés, o povo vencia, abaixava a mão de Moisés, o povo começava a perder, então levanta a mão de Moisés, e estava ali, porque essa batalha, ela é constante, essa coisa de buscar vencer. E a igreja também precisa vencer no coletivo, não só no pessoal. Tem irmãos que estão vencendo e tem irmãos que não estão conseguindo vencer. Não é assim, no contexto geral? A gente olha, algumas pessoas não estão vencendo em algumas áreas, não está conseguindo vencer alguma coisa na sua vida, mas você é vencedor. Você precisa crer que você vai vencer e fazer a coisa certa. Mas quais são as características então de uma igreja? Pensando como igreja, olha aqui a nossa comunidade, somos uma igreja, amém? Uma igreja nessa localidade, comunidade evangélica de Queimados. Então estamos aqui, nós precisamos vencer como igreja, ainda que alguns, né, se desviem, ainda que alguns fiquem pelo caminho. Como eu falei, cada um de nós tem a sua própria batalha pessoal. Alguns vão vencer e alguns vão ter mais dificuldades, vão ceder, não vão conseguir vencer. Mas a igreja, ela, por natureza, ela é vencedora, porque as portas do inferno, então está decretado, como igreja nós vamos vencer, porque o diabo não pode conosco. Nós juntos somos muito fortes, porque o cabeça da igreja é Cristo. Então não tem como perder. Como igreja não tem como perder. Pode ter o tropeço de um ou de dois, mas como igreja nós somos vencedores. E quais são as características de uma igreja vencedora? E aí nós encontramos o perfil da igreja de Tessalônica. Esse primeiro capítulo que a gente vai conversar sobre ele hoje, Tessalônica não era um lugar fácil para ser cristão. A gente sempre fica procurando um lugar aonde
onde a gente se encaixa melhor, onde as coisas são favoráveis, né? Essa talvez seja a palavra certa, favorável. Ninguém quer remar contra a maré. É muito difícil remar contra a maré. Pensou você pegar um barquinho a remo e subir rio acima, a correnteza está para cá e você está remando para lá. Tu tem que ter muita força, vai demandar muito esforço, porque você vai remar contra a maré. E isso, querido, é mais ou menos o que acontecia com a igreja de Tessalônica. Não era um lugar fácil para ser cristão, mas era lá que eles estavam. Aquela era a localidade onde eles viviam, e é ali que eles precisavam ser crentes. Eles não podiam falar assim: eu vou me mudar para Bereia, eu vou me mudar para Corinto, eu vou me mudar, porque aqui não dá para ser crente aqui em Tessalônica. Não dá para ser crente aqui. É muita perseguição, é muita tribulação, é muita luta, é muito sofrimento. Eu vou me mudar para lá, porque lá as leis são mais favoráveis. Então, querido, a igreja nasceu no conflito. Vamos ler aí, Atos capítulo 17, versos de 1 a 9. Vale a pena a gente ler. Conflito. A igreja de Tessalônica, ela já nasce do conflito. Veja que você servir a Deus num lugar onde a igreja nasce numa dificuldade. Colocou para mim Atos 17, verso 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram aonde? Onde havia uma sinagoga de judeus. Vamos até o 9. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia Paulo, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também com uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Veja como que acontece o nascimento da igreja em Tessalônica. O apóstolo Paulo e Silas, seu discípulo, chegam na cidade, começam a pregar o evangelho na sinagoga, dos judeus. E ali houve salvação. Muitas pessoas aceitaram a Jesus. Inclusive ele fala menção de mulheres principais, as mulheres, elas sempre se achegavam mais antes que os homens, isso é nítido, isso é perceptível, Todas as igrejas têm mais mulher do que homens, e ali inclusive eram algumas mulheres que tinham condição financeira e ajudaram muitos apóstolos na pregação do evangelho, enviando recursos, financiando a obra de Deus. Então o que aconteceu ali? Um conflito tremendo. Levantaram, olha, falou com os homens perversos, os judeus que não aceitaram a palavra, começaram a fermentar o povo. Olha, aqueles que estão perturbando o mundo, dizendo que há um outro rei. Olha, ele já envolveu a questão política, porque olha, se a gente falar com Roma, que eles estão trazendo aqui uma ideia de que tem um novo rei, vai ter uma revolução,
o César vai pegar eles e vai dar de couro neles, vai prender eles, porque ele não vai querer perder o império dele para esse tal de Jesus. Então a igreja de Tessalônica nasce nesse conflito, e a correspondência de Paulo, essa carta, a segunda, a que nós estamos lendo, ela deixa claro que isso não parou naquele dia, porque Atos 17 é só o começo da igreja. Quando eles chegam na cidade, pregam o evangelho, muitas pessoas aceitam a fé e passam a seguir, né, a doutrina dos apóstolos, e depois eles vão seguir em frente viajando. E Paulo, quando escreve essa carta, já se passaram alguns anos, e parece que pelo tom dessa correspondência as coisas não tinham melhorado, no sentido da perseguição, no sentido da tribulação. Então é assim, querido, as dificuldades inevitavelmente levantam questões sobre a justiça de Deus, o valor de seguir a Cristo. Sempre que quando se levanta uma dificuldade na igreja, a gente começa a se levantar as críticas. Será que Deus está nesse negócio? Será que realmente a gente está fazendo a coisa certa? Porque está tão difícil, né? Parece que a igreja não cresce, as coisas não estão, sabe, tanta coisa contra. Todo tempo se levanta alguma coisa para tentar nos impedir. Isso é próprio da igreja, querido. Uma igreja vencedora, ela precisa entender que existe uma batalha espiritual, e só porque a gente é o povo de Deus, a gente não vai ter dificuldade. Ah não, Deus vai derrubar os nossos inimigos, vai ser uma bênção. Olha o que está acontecendo em Tessalônica. O tempo fechou. O tempo fechou. Paulo e Silas tiveram que fugir de lá, tiveram que partir para Bereia. Então, querido, o primeiro capítulo aqui, ele vem nos apoiar na ideia de que a gente precisa ter fé para poder ser vencedor. A gente precisa acreditar na palavra, porque, querido, isso vai nos encorajar. Paulo está tentando encorajar a igreja de Tessalônica, dizendo para eles que eles são vencedores e que ele admira a igreja. Então, querido, quais são as características da igreja vencedora? Primeira, a igreja que reconhece a sua localização espiritual. Sim. Veja bem, primeiro versículo, Paulo e Silvano e Timóteo está escrevendo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Aqui ele localiza a igreja de Tessalônica. Aonde é a igreja de Tessalônica? Onde está a igreja de Tessalônica? A sua localização espiritual, ela está em Deus, ela está no Senhor Jesus Cristo. Por que, pastor, que Paulo faz questão de dizer para aquela igreja que ela está em Deus e que ela está no Senhor Jesus Cristo? Se nós olharmos agora para localização geográfica, hoje à tarde eu estava pesquisando, olhando no mapa da viagem do apóstolo Paulo. Eu ia até mandar para vocês, mas qualquer um de vocês podem ver depois lá o mapa da viagem do apóstolo Paulo. Quando você olha Tessalônica, hoje ela está localizada bem lá na ponta, já saindo dessa região, divisa com hoje a Grécia, bem lá em cima no norte da Grécia, muito longe da onde estava o grande centro do evangelismo. As coisas estavam acontecendo com muita graça lá em Antioquia. Veja para nós aí, Atos capítulo 3, 13, Atos 13, verso 1. Antioquia era como se fosse um grande centro evangelístico. Olha lá, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, olha, doutores, era uma igreja abençoada. Barnabé, Simão,
Lúcio, Cirineu, Manaém, sabe, Saulo. Você tem uma grande igreja. Quem pastoreou essa igreja no começo foi Barnabé. Quando os irmãos em Jerusalém soube que o evangelho chegou na Antioquia, enviaram para lá Barnabé para pastorear aquela igreja. E logo que Barnabé chega, ele se lembra de Saulo, que estava lá em Tarso, porque ele tinha tido um problema em Jerusalém. Os irmãos tiraram ele de Jerusalém, porque ele estava muito animado, e ali ele começou a arrumar muitos problemas, discutindo com os judeus lá em Jerusalém. Então eles enviam Saulo para Tarso, tal. Saulo está lá há algum tempo já afastado do mover do que estava acontecendo no mundo cristão ali no início da grande manifestação do Espírito Santo de Jerusalém. Então Barnabé chega em Antioquia, e a igreja de Antioquia cresce. Barnabé vai buscar Saulo, eles estão todos lá na Antioquia. Olha quanta gente poderosa, doutores, profetas. Olha, Barnabé era o pastor, tanta gente poderosa. E Paulo vai ser chamado por Deus para ir pregar lá na Macedônia. Paulo tem uma visão, ele vê um varão na visão que pede: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Então Paulo se levanta e vai viajar. E aí quando ele chega lá em Tessalônica, que a Tessalônica fica lá no final da Macedônia, é muito longe, mano. Se você olhar o mapa, já está perto da Itália, é de frente para a Itália, só que do outro lado do mar. Tem uma ponta que dá até para ver. Eu estava assistindo uma matéria outro dia na CNN sobre essa região. Os cristãos nessa região, eles viviam nas cavernas, porque a perseguição era muito intensa. Até hoje, querido, existem povos que moram nas cavernas, aqueles irmãos nossos. É muito diferente da gente, é muito diferente da gente, o estilo, mas são crentes em Jesus que receberam a palavra. Paulo pregou e muita gente aceitou Jesus, e houve muita perseguição, a ponto dos irmãos irem morar nos morros, assim, dentro daquelas cavernas, para poder adorar a Deus, para não negar a fé. Ainda hoje existem pessoas que moram lá. Eu vi um documentário, e lá você vê o mar, eu não me lembro agora o nome desse mar, mas era muito longe. Veja que a visão que Paulo teve: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Deus queria salvar aquela gente. A igreja nasce num conflito tremendo. Então Paulo agora, ele não está mais presente. Então ele precisa encorajar aqueles irmãos a saber que eles são vencedores, embora eles estejam distantes, muito distantes de Jerusalém, muito distantes da igreja da Antioquia. Era uma congregação muito longe, numa cidade onde eles viviam muitas perseguições, muitas batalhas espirituais. É bem provável que alguns desistiram, porque não suportavam a aflição, sendo perseguidos, sendo mortos, tendo alguns acabaram negando a fé. Mas Paulo está dizendo para eles: damos graças a Deus porque vocês, olha, pela fé de vocês, eu estou lendo o verso 3 de Tessalonicenses: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Então, irmão, precisavam de ter muita fé para você dizer que a nossa igreja é uma igreja vencedora. Mas a nossa igreja está passando uma perseguição tremenda, pastor. Que vencedor é esse? Como assim? Porque, querido, a gente só olha como vê o homem, Deus não vê como vê o homem. Você olha assim: pastor, quanta dificuldade a gente está enfrentando, a gente está crescendo devagarzinho, parece que a gente não cresce, a coisa está indo devagar, está muito lento, vamos acelerar. Ei, o tempo é de Deus.
A igreja vencedora não é por aquilo que a gente vê, é por aquilo que Deus vê. A característica de uma igreja vencedora, em primeiro lugar, é saber a sua localização espiritual. É saber, olha, não importa no aspecto físico, a nossa igreja não está no centro da cidade, não é uma grande catedral, mas eu sei que nós estamos em Deus, estamos no Senhor Jesus. A nossa igreja está, não é só no Valdariosa, em Queimados, é em Deus. É isso que Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: olha, vocês estão longe, mas isso não é o problema, vocês estão no Senhor. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, no Senhor Jesus Cristo. A localização espiritual. A nossa igreja, a nossa comunidade precisa estar em Deus. Não importa se ela é numa favela, se ela é num grande centro empresarial, se ela é num lugar pobre, se ela é grande, se ela é pequena, ela é vencedora porque ela está em Deus. E quando você entende isso, você ama a sua igreja, onde ela estiver. Onde é a sua igreja? Ela está em Deus. Isso é importante. Não teria sido difícil para aqueles crentes desistir, porque eles não tinham lá em Tessalônica esses irmãos, esses doutores, como as grandes igrejas têm, né? As grandes igrejas têm os grandes pregadores, os grandes profetas, os grandes homens que, sabe, quando eles falam, né? Fala, nossa, o poder cai, o fogo cai. Mas ela está em Deus, ela tem a palavra, ela tem a fé. O que faz essa igreja vencedora era saber aonde ela está. Está em Deus, independente da localização física. Era muito longe, querido. Depois você pesquisa lá e compara com o mapa da Europa hoje. Você vai ver lá, né, a Itália, que é uma bota, né? É mais fácil para localizar a Europa, quando você vê o mapa da Itália, é uma bota. Logo do outro lado do mar, você vai ver a Grécia, e lá está a cidade de Tessalônica, lá na Macedônia. E de lá até Antioquia, você tem que atravessar tudo, passar por todos esses países, a Síria, a Turquia, atualmente, até chegar lá no Iraque, descer para chegar em Israel. Então eles estavam muito longe dos líderes, eles estavam muito longe do grande avivamento, mas eles estavam lá. Deus tinha dado uma visão para Paulo: vai lá, porque eles precisam de salvação, e eles precisam estar em Deus. Então, querido, a nossa posição espiritual, você precisa saber em quem você está. Tem gente que só consegue ser crente em Jesus numa mega igreja, com grandes ministérios, com grandes pregadores. Não, querido, você está numa igreja pequena, mas você está em Deus, você está no Senhor Jesus. Saiba que você espiritualmente está no melhor lugar, o lugar mais seguro que um homem pode estar, que uma igreja possa estar para ser vencedora, é estar na mão do Senhor. É isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos. Nós agradecemos a Deus, por isso escrevemos para vocês, porque vocês estão em Deus. A localização geográfica, na igreja em que eles estavam, lá era uma igreja sofredora, mas não era uma igreja perdedora. É diferente. Você está sofrendo, você está sendo perseguido, a igreja está tendo dificuldade de crescer, visivelmente, numericamente, por causa da aflição, por causa da dificuldade de pregar o evangelho, por causa da dureza do coração das pessoas. Vocês viram que tinha lá os judeus desobedientes? O que os caras fizeram? Organizaram perseguição, pegaram os vadios, sabe, os homens maus, inventaram mentira, falaram um monte de coisa para impedir que a igreja crescesse. Que dificuldade, querido. Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades na igreja? Você acha que o diabo não articula até hoje para que a igreja não cresça? Você acha que o diabo está, não, deixa a comunidade lá? Não, irmão, ele está trabalhando para impedir o nosso crescimento.
Quando a gente vai numa casa falar de Jesus, ele bota alguma dificuldade. Quando a gente vai fazer a reunião do grupo, sempre aparece uma dificuldade para a pessoa faltar. É muito difícil permanecer. Por quê, querido? Porque o diabo está fazendo o trabalho dele. Dificultar o crescimento da igreja. Embora distantes, eles estavam ali sendo incentivados pelo apóstolo. As dificuldades se multiplicavam, mas a igreja não desistia de lutar. A igreja não se sentia perdedora. Ela fala: nós estamos vencendo. Olha, os camaradas fugindo para morar na montanha, mas nós estamos vencendo. Paulo está dizendo: vocês estão crescendo muitíssimo. Interessante, querido, a forma como a gente vê as coisas. Se você olhar com o olho carnal, a gente ia falar o quê? Tem uma turma aí agora que inventaram uma doutrina nova, foi isso que eles falou, né? Aqueles que estão alvoraçando o mundo chegaram até nós, dizendo que esse tal Jesus é o novo rei. Olha só como é que eles falavam. E aqueles irmãos agora ali, coagidos, para que o evangelho não crescesse, mas a fé deles estavam ali. Segunda característica, querido, além de você saber a sua localização espiritual, uma igreja que é vencedora é uma igreja que cresce na fé e no amor. É o que nós lemos aí no verso 3 e o verso 3 e verso 4. É naquele dia que ele os encoraja a ver através dessas provações que a fé deles estão aumentando. Veja, vamos ler o verso 3 e o verso 4. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então Paulo, ao viajar, ao passar por outras igrejas, ele dava o testemunho da fé daqueles irmãos. A igreja de Tessalônica é uma igreja que tem muita fé, é uma igreja que está crescendo muitíssimo em fé. Veja, querido, que eles eram um exemplo de fé, eram um exemplo de amor. Na carta de Paulo aos Coríntios, nós sempre citamos aquele texto lá da oferta, lembra? Ele está passando pelas igrejas, recolhendo oferta para levar para Jerusalém, e ele fala da igreja de Tessalônica, que apesar da pobreza, eles eram muito generosos, porque eles tinham pouco, mas eram os que mais contribuíam para o crescimento da igreja, dando oferta, mandando os recursos para ajudar os irmãos. E Paulo fala desse amor, fala dessa generosidade da igreja de Tessalônica, de forma em que ele se alegra, ele dá testemunho, olha, pela vossa generosidade. Queridos, é impressionante. A igreja, ela cresce. Uma característica de uma igreja que está crescendo é a sua fé e é o seu amor. Não é a quantidade. Sabe, olha, está bombando a igreja. Não, a fé de vocês de suportar as aflições. Ele não fala, querido, de eventos, ele fala de aflições. Olha, de maneira que nós mesmos nos gloriamos nas igrejas. Olha, quando a gente chega nas igrejas, a gente tem que falar de vocês, a capacidade de vocês, por causa da vossa paciência e fé. Sabe aonde? Nas perseguições. Lembra que nós falamos que não era fácil ser crente em Tessalônica, porque era muita perseguição? E Paulo está dizendo: vocês são um exemplo de fé. Querido, todos ficavam admirados com aqueles irmãos. Eles têm uma fé tremenda.
Querido, servir a Deus quando as coisas estão dando certo, quando ninguém está nos incomodando, quando ninguém está falando mal da gente, quando tudo coopera, né? Sabe? Favorável, né? Eu falei daquela palavrinha no começo, quando as coisas estão favoráveis. E aí, como é que está? Está tudo favorável, está tudo dando certo, é uma bênção, Deus tem abrido a porta, sabe? Os inimigos estão sendo envergonhados, as coisas estão, pastor, fluindo dentro da minha casa, meu esposo está ganhando bem, minha esposa, sabe, está feliz, sabe, minhas crianças, está tudo uma maravilha, sabe, pastor, consegui trocar de carro, sabe, pastor, consegui fazer aquela reforma na minha casa, pastor, a coisa está uma benção, amém, estou na igreja, aleluia, glória a Deus, aquela coisa gostosa, né? Os irmãos de Tessalônica não tinham isso não, irmão. Eles não tinham casa para reformar, eles não tinham carro para andar, eles só tinham couro no lombo. Quer ser crente? Vai apanhar. Ou tu larga esse tal de Jesus, ou tu vai, aqui na cidade vocês não vão pregar o evangelho, aqui vocês não vão causar essa doutrina que vocês estão espalhando, alvoroçando o mundo, vai falar de Jesus para lá, irmão. E eles estavam ali, eles não deixaram de adorar, eles não deixavam de amar a Jesus, não deixavam, por causa da perseguição, por causa da aflição. Veja, querido, na ordem das coisas de Deus, a fé e o amor, eles têm assim uma avaliação mais importante que as outras coisas. A gente vê tantas coisas e a gente acha que Deus está conosco por causa de coisas que acontecem de bom na nossa vida. Mas do ponto de vista de Deus, a fé e o amor vêm na frente. Então, quando você estiver avaliando o parâmetro de uma pessoa vencedora, de uma igreja vencedora, é a capacidade desses irmãos de crer e de amar. Isso é muito mais importante do que as conquistas que a igreja faz, né? Como nós estamos falando aqui, o nosso irmão Nilton falou, olha, o som, temos um sonho de fazer um mezanino, de forrar a igreja, né? E de botar um ar-condicionado. Nossa igreja está vencendo, irmão, nós fizemos uma grande obra, estamos vencendo. Sim, mas isso não é o mais importante. Nós estamos muito felizes que colocamos aqui o piso, mas isso não é o mais importante. O verdadeiro crescimento da nossa igreja é a capacidade dos nossos crentes de ter fé. Ainda que se a gente tivesse aqui sem o piso, mas a gente está aqui orando e agradecendo a Deus. Ainda que a gente não consiga fazer o forro, mas a gente não vai sair daqui porque nós estamos aqui adorando a Deus, mesmo com calor, mesmo com o barulho da chuva, mesmo com o som do vizinho incomodando, as dificuldades. Isso não pode atrapalhar a nossa fé. Ainda que a gente vai demorar muito tempo para ver todas essas cadeiras lotadas, mas quem está aqui está com fé de que a gente está vencendo. Não importa, querido. O diabo vai tentar fazer você parar, vai inventar calúnias acerca de você, vai fazer você ter problemas, talvez você perca o emprego, talvez você fique enfermo, talvez você não consiga realizar aquilo que você falou que ia fazer esse ano, mas e daí? Você tem fé para suportar essas aflições? Você tem amor para dar para os irmãos que estão aí do seu lado? Eles amavam, apesar da pobreza deles, apesar da perseguição deles não terem nada, o pouco que eles tinham, eles dividiam com os irmãos. Então o crescimento dessa igreja era isso. Essa é uma característica de uma igreja vencedora: amar e ter fé em meio às dificuldades. As coisas visíveis, elas nos impressionam, mas será que está presente o amor?
Será que aqueles irmãos têm fé? Ou só está lá porque está dando tudo certo? Se a gente permitir uma perseguição, imagina, né? Foi assim com Jó. Estava dando tudo certo. Jó rico, família abençoada. Jó orava todos os dias, fazia jejum, orações, sacrifício pelos seus filhos. A coisa fluía, irmão. Jó era aquele grande empresário. Jó era rico, homem justo. Uma bênção, irmão, uma bênção. Tu olha que bênção. A casa de Jó era uma casa exemplo para todo mundo. Mas de repente Deus falou assim: olha, vai lá, toca. Viu lá o meu servo Jó? Ah, também com essa vida boa que você dá para ele, né, Deus? O diabo é sem vergonha, né? E aí Deus falou: vai lá, toca nele. Querido, Jó não perdeu a fé. Você conhece a história, não preciso contar para você mais uma vez. É isso, querido. Tem fases da igreja que as coisas vão fluir, né? O povo está voando, né? No poder, as coisas acontecendo, dando tudo certo. Mas de repente vem uma perseguição. Jerusalém, né? Irmão, Pedro pregou, 3.000 almas aceitou. Filipe foi em Samaria, um grande avivamento. As coisas fluindo, crescimento, igreja explodindo em Jerusalém. Diz os estudiosos que no primeiro século a igreja passou de 50.000 membros só em Jerusalém. Tu imagina? Mas a Bíblia diz que Deus permitiu uma perseguição, porque o evangelho tinha que sair de Jerusalém, né? E aí houve uma perseguição tão grande, mataram Estevão apedrejado, prenderam Paulo, Silas, prenderam Pedro. A coisa ficou feia em Jerusalém. Alguém poderia dizer: ih, Deus não está nesse negócio, está dando tudo errado. Não, estava dando tudo certo. É porque Deus não vê como vê o homem. Vai vir luta na igreja, vai vir perseguição na igreja, vai vir aflição na igreja, mas a gente precisa ter fé para suportar, para vencer. Uma igreja vencedora, ela tem fé, e ela vence na fé e no amor. Essa é uma segunda característica de uma igreja vencedora. A terceira, querido, que eu quero compartilhar com você, é a igreja que espera a volta de Cristo. Uma igreja vencedora é uma igreja que sabe da sua posição espiritual, aonde ela está em Deus. É uma igreja que tem fé e amor, mas também uma igreja que espera o seu Senhor. Uma característica de uma igreja vencedora é uma igreja que espera a volta de Cristo. Veja o verso 6 e o verso 7. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder. É isso, querido. Sabe? Uma característica de uma igreja vencedora é uma igreja que espera que Deus faça justiça. Esses irmãos não pegaram em armas para ir lá lutar contra os homens malvados que estavam perseguindo e matando, destruindo a casa deles, as famílias deles. Não, vamos fazer uma revolução aqui, vamos nos armar, vamos pegar e vamos lá exigir os nossos direitos, e vamos lutar pela nossa fé, e vamos dar tiro, porque a gente tem que ter direito de pregar o evangelho aqui também. Não, não fizeram isso não. Diz o texto sagrado que Deus, ele é justo, e cabe a Deus dar a eles. É Deus quem vai colocar os inimigos debaixo dos pés. Não é a igreja que vai fazer vingança. Hoje pela manhã foi uma das perguntas da escola bíblica dominical, né? A vingança pertence a Deus. Então, uma característica de uma igreja, querido, vencedora, não é uma igreja que quer pagar o mal com o mal. Ah, esse vizinho aqui fica perseguindo a igreja, vamos prejudicar ele também, vamos orar para Deus. Não, que é isso, misericórdia. A gente tem que amar aquele que nos persegue, a gente tem que amar aquele que falam mal de nós.
É Deus. Se alguém merece alguma coisa, é o próprio Deus. Olha, porque Ele é justo. Olha, verso 6: que Deus dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Sabe? A coisa do feitiço vem contra o feiticeiro. É Deus, não é a igreja. Você não precisa fazer mal para ninguém que está fazendo mal para você. Você não precisa pagar mal por mal. Você não precisa fazer aquelas orações: Senhor, destrói os meus inimigos. Senhor, não, ama. Peça para Deus libertar, peça para Deus salvar, peça para Deus derramar o amor dele sobre as pessoas que estão fazendo mal. Se alguém merece algum mal, é o próprio Deus que vai dar, não é nós, não é a igreja. Pense nisso. Nós devemos o amor, porque nós recebemos um amor tão grande, nós recebemos uma graça tão grande, que não podemos de forma nenhuma desejar o mal para ninguém, nem para aquele que nos persegue, que nos maltratam, que falam mal de nós. Nós devemos até a esses o amor, porque nós também éramos inimigos da cruz, porque nós também éramos malfeitores, e Deus nos amou a si mesmo. Então não deseje mal. Nós que estamos sendo atribulados, nós receberemos o descanso quando Ele se manifestar. Uma igreja, ela é vencedora. Uma característica de uma igreja vencedora é essa: ela espera o descanso em Deus. Ela sabe que no dia certo, na hora certa, Deus vai se manifestar com seus anjos, com poder e grande glória, e vai dizer assim: vinde benditos, porque vocês suportaram, porque vocês aguentaram, agora eu vou dar o descanso que vocês merecem. Ele que é galardoador, querido. Então nós não buscamos justiça com as nossas mãos, nós não vamos atrás de fazer o mal para quem nos faz mal. Nós vamos amar, nós vamos orar e vamos entregar na mão dele, porque é Ele quem vai julgar as nossas causas. Se Ele achar que é justo, porque Ele é justo, olha, se de fato é justo, se de fato é justo diante de Deus, que Ele dê em paga tribulação àquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que nos atribulam. Não é nós, é do próprio Deus. Por quê, querido? E a nós, verso 7, e a nós, Paulo está dizendo, e a vós, igreja, que sois atribulados, que está passando por essa luta, que está passando por essa perseguição, que as pessoas estão maltratando vocês, vocês vão receber descanso no dia que Ele se manifestar. Quando o Senhor Jesus, desde o céu, se manifestar com o seu poder. Essa é uma característica, querido, de uma igreja vencedora. Ela espera o seu Senhor. Ela sabe que a aflição é passageira, porque nada aqui na vida se compara com a glória que nos está proposta. O nosso descanso é o Senhor, a nossa vitória é o Senhor, a nossa alegria é saber que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio às batalhas, o nosso Senhor está julgando as nossas causas, e nós estamos descansando nele, porque no dia certo, quando Ele se manifestar, e nós não vamos perder essa esperança. Nós somos vencedores por isso, querido, porque nós andamos por fé. A gente sabe que Ele virá, e esse sofrimento, e essa luta, pastor, meu irmão, lá no céu não haverá dor, lá no céu Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. No céu, querido, vai ser um lugar de paz, um lugar de bênção. Você não pode perder isso. Você não pode perder essa esperança. Não se preocupe, sabe? Estão falando mal de mim, pastor, eu não vou aguentando, eu não vou ficar mais na igreja, porque depois que eu fui para a igreja, é tanta fofoca, é
tanto disse-me-disse, é tanta coisa que falam de mim, as pessoas, eu estou perdendo, sabe, meus amigos, porque estão falando tanta... Irmão, o diabo, ele vai fazer tudo isso para te tirar da presença do Senhor. Ele vai causar muitos males em você. É verdade, porque ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir, e ele vai fazer isso contra mim, contra você. Mas é Deus quem nos justifica, é Deus que julga as nossas causas. Ele vai usar o vizinho, o patrão, o parente, o amigo, ele vai usar, não, quem der lugar ele vai usar, como ele fez com a igreja de Tessalônica. Ele usou autoridades, ele usou os religiosos, ele usou as pessoas da cidade para perseguir os nossos irmãos, para destruir aqueles irmãos, mas eles permaneceram, porque a fé deles crescia muitíssimo, e o amor crescia juntinho com a fé, e eles eram um exemplo para as igrejas. Por onde os apóstolos passavam, eles falavam: vocês precisam conhecer os crentes de Tessalônica, porque eles têm muita fé, irmão. Você não sabe o que eles estão passando, mas eles estão crescendo em amor, eles estão crescendo em fé, eles não desistem, eles não param por causa da tribulação, eles não param por causa da perseguição. E Deus está olhando, querido, a sua vida, Deus está olhando o teu sofrimento, é Ele que vai julgar a sua causa, é Ele que no dia certo vai te dar o descanso, no dia da vinda do Senhor. Característica de uma igreja que cresce, de uma igreja vencedora, uma igreja que espera no Senhor a volta de Jesus, porque quando Ele se manifestar, que já vai ser glorioso, vai acabar tudo, o sofrimento, nós seremos transformados. Queridos, nós só somos igreja por causa disso. Jesus lá falando em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crê, olha, tenha fé, crê em mim, disse o Senhor Jesus. Lá na casa do meu Pai, não é aqui nessa terra, não é aqui nessa vida, lá na casa do meu Pai tem muita morada, e quando eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque é do lado dele que a gente vai viver, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Você não pode perder essa esperança, querido. Se você perder essa esperança, você não vai lutar por mais nada, você não vai permanecer na igreja, você não vai permanecer de pé, porque por que você vai ficar na igreja? A igreja só diz, né, que você não pode pecar, que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, que você não vai aguentar. Se você não tiver fé em Deus, que vai julgar as suas causas, que vai te dar um descanso eterno, que vai te levar para um lugar glorioso, e por causa disso você vai rejeitar o pecado, que por causa disso você vai mudar a sua vida, que por causa dessa fé nesse Deus que te fez essa promessa, você vai tomar posição. Se não for por causa disso, não vai ser por causa de nada que você vai mudar. Não vai ter pastor, não vai ter mulher, não vai ter marido, não vai ter filho, ninguém vai mudar a sua vida, porque é pela fé em Jesus que as pessoas mudam, é pela fé em Jesus que as pessoas vencem o mundo. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê? Ninguém vence o mundo se não crê em Jesus. Quem crê em Jesus, quem crê nas suas promessas, é isso que Paulo está dizendo. Os irmãos de Tessalônica, eles crê, e crê muito, não crê pouco não, porque o que eles passam por causa de Jesus é, como diz na linguagem de hoje, não é fácil não é brincadeira não, querido. O que o diabo apronta para tentar nos parar não é brincadeira não. Você fica de queixo caído, tu fala: meu irmão, eu não esperava isso acontecer na minha vida, eu não imaginava que isso poderia acontecer na minha família, eu não imaginava que isso poderia acontecer comigo. Irmão, mas o diabo, ele está tentando te parar. Essa tribulação é para te desanimar,
Mas Deus está dizendo: permaneça com fé, com paciência, porque essa é a característica de uma igreja vencedora. A fé, o amor, a esperança, sabe? E saber quem Ele é. Que Deus te abençoe, queridos. Eu quero te convidar a se colocar de pé no nome de Jesus. E o capítulo termina com essa oração. Paulo termina o capítulo 1 fazendo uma oração. Essas orações foram gravadas para que possamos orar um pelo outro. E eu quero orar com você nessa noite, porque a igreja que ora, cresce. Querido. Olha o que Paulo vai orar no final, verso 11 e verso 12. Aleluia. Paulo ora para que Deus cumpra toda a boa fé inspirada para o propósito que os tessalonicenses têm. Deus tinha um propósito naquela cidade através daqueles crentes. Deus deu a visão a Paulo, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Paulo vai para lá, a igreja nasce no meio de um conflito, mas a igreja cresce em amor, cresce em fé, cresce em esperança, porque Deus tinha um propósito com aquela gente naquela cidade. E por isso, querido, que Deus chamou aquelas pessoas para congregarem lá. Se Deus nos colocou aqui, porque Deus tem um propósito conosco aqui nessa comunidade, aqui nesse lugar, aqui nesse bairro, aqui nessa cidade. E o que a gente tem que fazer, pastor? Crescer. E para isso a gente precisa orar, para isso a gente precisa resistir, para isso a gente precisa vencer, mas vencer segundo a palavra, mesmo que esteja lento, mesmo que seja devagar, o tempo é de Deus. Olha a oração de Paulo, verso 11, verso 12. Por isso também rogamos sempre por vós. Nós estamos sempre orando por vocês. Olha o que ele está dizendo: para que Deus, ou seja, o nosso Deus, vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus. Paulo orava e pedia que todas as igrejas orassem, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado na vida daqueles crentes, para que Deus pudesse cumprir, porque Deus nos chamou para sofrer tanto nessa cidade, que Deus possa cumprir a obra dele aqui, através de nós. Porque que Deus chamou no século 21 para nos reunir aqui em Queimados, no Valdariosa? Será que Deus tem algum propósito com essa igreja aqui, queridos? E por que tanta tribulação? Por que tanta dificuldade, pastor? Por que a gente não decola logo? Porque Deus tem um propósito. A gente precisa entender o que Deus está fazendo, mas nós não podemos perder a fé, porque a gente não está vendo o que a gente quer ver, mas Deus está vendo o que Ele está fazendo. Deus está fazendo coisa que a gente não está vendo. Deus está te usando lá no seu grupo, Deus está te usando no evangelismo, Deus está te usando na sua rua. A nossa oração, querido, nesse momento a gente vai orar, é para que o nome de Cristo seja glorificado em nossa vida. Sabe, que o nosso testemunho como igreja aqui em Queimados, para que o seu testemunho lá na sua rua, olha, aquele crente daquela igreja é uma bênção. Aquele irmão, aquele jovem, aquela irmã, congrega onde, hein? Nossa, eu preciso conhecer a igreja dessa pessoa, porque é um crente de fé, é um crente que suporta. O nome do Senhor precisa ser glorificado, querido. É por isso que Deus levantou aquela igreja, para que o nome dele fosse glorificado em Tessalônica. É por isso que Deus te chamou para esse lugar, é para que o nome dele seja glorificado na sua vida, servindo a ele aqui nesse lugar. Vamos orar, querido, uns pelos outros. Paulo nos incentiva a orar uns pelos outros, que a gente possa crescer, querido. Se você está do lado de alguém, se você puder dar a mão para essa pessoa que está do teu lado. Aleluia. É um momento que você pode orar um pelo outro. Deus está te convidando a orar por essa pessoa,
para que ela possa suportar as aflições que ela está passando. Eu não sei qual é a aflição que essa pessoa que está do teu lado está passando. Não sei qual é o problema na casa, talvez no emprego, talvez na rua, talvez, não sei, a família. Deus está dizendo: ora por essa pessoa agora. Ela precisa da sua oração, porque ela precisa vencer. E o que está incomodando tanto? O que está fazendo com que essa pessoa tenha tanta dificuldade para vencer? Ela não pode perder a fé, ela não pode perder o amor, ela não pode perder a esperança da glória de Deus. Feche os seus olhos, querido, e ore tão somente por essa pessoa que está segurando na sua mão, ou que está aí do teu lado. Em nome de Jesus, pode orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, pela tua palavra céus e terras foram criados. E Senhor, nós aprendemos, ó Pai querido, que uma igreja vencedora é uma igreja que ora, é uma igreja que, em meio às tribulações, em meio às aflições, ela permanece na fé. É uma igreja que é perseguida, é uma igreja que é sofrida, mas é uma igreja que ama, que não esquece do irmão. E agora, Senhor, nessa hora, está aqui do lado dessa pessoa que está segurando na mão de alguém, aqui do meu lado. Eu quero orar por esses irmãos, para que o Senhor ajude ele a vencer as lutas que ele está enfrentando. Essa pessoa que está pela internet, ó Pai, ouvindo a tua palavra, talvez pensou em desistir. Talvez o diabo investiu pesado na vida dele essa semana para destruir a casa dele, para destruir a família dele, ou talvez a família dela. Mas agora você que está em casa aí pela internet, receba essa palavra no seu coração. Tenha fé, ande em amor, não perca a esperança que o seu descanso vem do Senhor. O Senhor vai julgar a causa dessa pessoa, meu Pai. Pai, eu te peço que o Senhor faça justiça com os teus servos, porque tu és fiel. Nós entregamos aqueles que nos perseguem nas tuas mãos, nós entregamos aqueles que nos maltratam, nós entregamos nas suas mãos, para que o Senhor os salve, para que o Senhor os liberte, para que o Senhor os transforme. Nós entregamos aqueles que nos fazem mal, entregamos, Senhor, nas suas mãos, que o Senhor possa perdoá-los, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão lutando contra o Senhor, não é contra nós, é contra o Senhor, é contra a tua palavra que eles se levantam. Que o Senhor tenha misericórdia dessa geração, que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa que tem feito mal para a igreja, que tem lutado contra a igreja. Que o Senhor perdoe essas pessoas, que o Senhor salve essas pessoas e faça justiça segundo a tua vontade, ó Deus, porque ao Senhor pertence a vingança, não a nós, Senhor. Eu te peço que o Senhor dê força a esse irmão, a essa irmã que chorou essa semana, porque foi difícil que ele passou, foi difícil que ela passou, mas no nome de Jesus aumenta a fé, Senhor. No nome de Jesus aumenta, Senhor, o temor do Senhor. Alegra o coração desse homem, alegra o coração dessa mulher. Dá força, Senhor. Eu repreendo, ó Pai, no nome de Jesus. Agora eu te peço, Senhor, com a autoridade que o Senhor deu à igreja, eu repreendo em nome de Jesus esse espírito enganador. Eu repreendo em nome de Jesus essa palavra de maldição. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai, que desse medo, eu repreendo em nome de Jesus essa fraqueza, eu repreendo em nome de Jesus essa tristeza, eu repreendo em nome de Jesus esse sentimento de paralisia espiritual. Eu declaro que você vai vencer pela fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Fortaleça, Pai, no nome de Jesus. Aleluia.
o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se Aleluia. eu cair... Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, querido, aleluia. Aleluia. Que essa palavra fique no seu coração. Uma igreja vencedora é uma igreja que sabe a sua localização espiritual. Você está em Deus. Uma igreja vencedora é que anda em fé e em amor, que não desiste por causa das lutas. Uma igreja vencedora é uma igreja que tem a esperança da vinda de Jesus para resolver todos os nossos problemas. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, a sua casa e a sua família. Agradeça a Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor. Despeça-nos em paz. Nos dê uma noite de paz, um sono tranquilo, um sono reparador. Guarda a tua igreja durante a semana, em tudo aquilo que formos fazer para a glória do teu nome. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Que a glória do Senhor esteja sobre este lugar. Que nos ajude a vencer, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Quem está feliz, levante a mão bem alto e diga comigo: amém. Vá em paz em nome de Jesus.